Vamos então dar continuação no nosso estudo de Romanos. Vamos ler, irmãos, o nosso texto básico que nós nos encontramos, que é em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. A perícope traz o tema, o assunto da epístola, a justiça da fé, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós já passamos pelo verso 16, estamos no verso 17, onde o nosso estudioso aqui ele dividiu em 3 partes, onde nós vamos aprender um pouco a respeito da justiça de Deus, que Paulo revela no Evangelho. Nós já discorremos bastante a respeito do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justiça de que os nossos pecados foram punidos na pessoa bendita do seu Santo Filho, Jesus Cristo. É revelada no Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado para a salvação de todo aquele que nele crê. Nela se revela a justiça de Deus. É por isso que Paulo, como nós já lemos textos que em vários pontos da Escritura, todos na verdade, não se submetem à justiça que procede de Deus. Porque a justiça que procede de Deus, ela nos humilha, ela nos envergonha, ela arranca o nosso ego, por causa que o homem ele busca a sua justiça própria. Nós vemos isso desde lá do Éden, Assim que Adão pecou, ele já procurou o quê? Correr diante de Deus cheio de justiça própria, que ali nós temos tipificado naquela roupinha de folhas, E o Senhor disse: não aceito essa obra feita pelas mãos do homem, porque ela está escondida debaixo de iniquidade, de pecado. Ela tem um verniz exterior aparentemente bonito, até mesmo aplaudido pelos homens, mas diante dos olhos do Senhor, que julga segundo o cetro de equidade. Lembra que nós falamos de equidade, que é o que? É julgar segundo as intenções do coração. O Senhor julga segundo as intenções do coração, e é segundo a intenção dos corações, sabendo que todos nós somos vestidos, somos constantemente, até mesmo depois de regenerados, a gente é constantemente tentado a se revestir de justiça própria. É por isso que o Evangelho ele é pregado constantemente, para que nós possamos olhar para a cruz, porque somente na justiça de Deus, revelada na obra do seu Filho na cruz do Calvário, é que nós temos o quê? Paz com Deus. Então ele nos apresenta o verso 17 dividido em 3 pontos. A justiça de Deus, depois ele vai no ponto B, trazendo-nos a interpretação do que quer dizer de fé em fé. Como está escrito, o justo será justificado por fé. Ele cita aqui Abacuque, verso 4, lá no capítulo 2 de Abacuque. E aí ele vai, no último ponto, ele vai dizer, trazer se Paulo está trazendo uma aplicação de fato, coerente do texto de Abacuque para a sua citação na sua exposição. Será que Paulo não está distorcendo a citação de Abacuque e trazendo agora com em um outro contexto? De fato, o contexto é diferente, mas a citação e a aplicação tanto da de Abacuque como a de Paulo, ela traz a mesma essência de que o homem justificado pela fé em Deus, o homem que tem esperança em Deus e não na sua própria justiça, ele vive por essa fé. Fé de que o Senhor é quem o irá conduzir nos caminhos dessa vida, independente de toda e qualquer circunstância. Porque nós já recebemos a morte, já morremos por esse mundo e temos vida agora por meio de Cristo. Nós estávamos até falando, e eu acho que cabe aqui falar a respeito dessa questão, por exemplo, do que nós estávamos falando da tribulação, de que a igreja vai passar pela tribulação. Mas nós já somos mais que vitoriosos em Cristo. O mundo vai nos perseguir. Alguns de nossos irmãos, a Escritura deixa claro isso, que haveremos de perder a vida por meio do martírio, pela perseguição da igreja, mas a nossa alegria está em Cristo, porque nele nós temos o quê? Vida eterna. Então é pela fé, é essa fé que não faz a gente se desesperar, não faz a gente, embora por breve momento, às vezes a gente até balanceia um pouco, mas essa é uma obra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que opera em nós, derramando o quê? Esperança, fé, e para que continuarmos sabendo que em Cristo nós temos a alegria de tão grande salvação. Então eu quero só recapitular então com os irmãos o ponto A, que trata da justiça de Deus.
O significado da expressão dikaiosines, né, que nós falamos aqui, dikaios quer dizer justo, né, e dikaiosines, justiça que procede que procede de Deus, né, como o nosso estudioso ele nos explicou. Então, a justiça ela é procedente de Deus. Tem sido discutida no decorrer da história da igreja e tem, por consequência, atraído uma literatura enorme, até impossível de administrar. O debate não é fácil de resumir e muito menos de sistematizar. Primeiro é preciso enfatizar que a justiça de Deus é um atributo divino. Nós aprendemos então que justiça é um atributo divino. Ela procede de Deus e Ele nos comunica aos homens esse conceito de justiça. Por isso que nós trazemos a boca cheia de justiça própria, gostamos de falar de justiça, mas a justiça verdadeira é aquela que é defragla o caráter santo de Deus revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Descreve o seu caráter, o caráter de Deus que é junto com as ações que correspondem ao seu caráter, já que Ele é o juiz de toda a terra. Vimos vários textos tratando a respeito dessa questão. Podemos afirmar com toda a razão que Ele mesmo sempre fará justiça. O Senhor Deus é um Deus justo, é Deus de cetro de equidade, é o cetro do seu reino, é um Deus que opera justiça, pois Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E a equidade, ou seja, julgar segundo as intenções dos corações dos homens, é o cetro do reino de Deus. Em Romanos, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz, né? A justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, quando Deus o apresentou como sacrifício para propiciação. Essa palavra que nós iremos ver mais a fundo mais adiante, né? Essa palavra ela traz um conceito teológico muito profundo e inclusive ela não é detida somente pelo cristianismo. A palavra propiciação ela é usada até mesmo em culturas pagãs, né? Em cultos pagãos, em religiões onde as pessoas ofereciam sacrifícios aos deuses a fim de apaziguar a ira ou até mesmo de barganhar com essas supostas divindades. Então é preciso que nós entendamos ela mais aprofundadamente e faremos mais adiante, né? Então, o apresentou como sacrifício para propiciação. Jesus, ele é a propiciação dos nossos pecados, né, diante de Deus. Ele o fez para demonstrar sua justiça, Então, passando esse ponto que nós já aprofundamos a respeito, de que a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo, nós vamos para o ponto B, né, para entendermos o que quer dizer de fé em fé, né, que está em destaque, né, no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. O nosso estudioso ele diz da seguinte maneira: a justiça de Deus, que é revelada no evangelho e oferecida a nós, é literalmente da fé para a fé, ou de fé em fé, como nós temos na tradução da Almeida Revista Atualizada. Muitas explicações sobre essa frase têm sido propostas, desde a mais simples à mais engenhosa. Eu menciono aqui as 4 que me parecem mais plausíveis. A primeira tem a ver com a origem da fé, como diz, e ele vai citar um estudioso, como diz Bengel, da fé de Deus, que faz a oferta, a fé do homem que a recebe, né? Ou, mais simplesmente, da fé, ou melhor, fidelidade, né? Da fidelidade de Deus à nossa fé. A fidelidade de Deus vem sempre primeiro, e a nossa nunca passa de uma resposta. Esta era uma compreensão também de Karl Barth, né? Que também outro teólogo. Em segundo lugar, pode ser que Paulo tenha em mente a divulgação da fé por intermédio da evangelização, de um crente a outro. Em terceiro lugar, ele pode estar fazendo uma alusão ao crescimento da fé, de um nível de fé a outro nível de fé. Ele vai nos dar um texto para que a gente possa enxergar essa colocação que ele faz dentro desse texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Quem encontrar pode fazer a leitura. 2 Coríntios, capítulo 3,
verso 18. Pode fazer a leitura. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Amém. Em quarto lugar, pode ser a primazia da fé que está sendo discutida. Neste caso, a expressão seria puramente retórica, sendo traduzida, por exemplo, como do princípio ao fim pela fé, ou mais e mais através da fé. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a justiça de Deus se revela no Evangelho por meio da fé. Eu criei, e por isso falei, é um texto do Antigo Testamento, eu criei, e a fé sendo viva, eficaz, ela não fica oculta, como Paulo ele vai dizer logo no princípio dessa carta, né, com relação aos crentes lá de Roma. Ele diz, olha, em todo o mundo é proclamado a fé de vocês, ou seja, está sendo repercutida no mundo inteiro a fé de vocês. Eles creram de fato e de verdade no Evangelho que chegou a eles, não sabemos por meio de quem, sabemos que por homens que estando ali em Pentecostes, né, daquele período, ao descer do Espírito, voltaram para suas terras, e romanos que lá estavam, retornaram para Roma, e cheios do poder de Deus, transformados pelo poder do Evangelho, que eles ouviram por meio da pregação do apóstolo Pedro, e por meio da pregação de tantos outros irmãos que estavam ali, dando testemunho das maravilhas de Deus, eles retornaram exaltando no Senhor, exultando, né, alegres, e a falar das grandes obras de Deus. Então eles creram de tal maneira que essa fé é viva e eficaz, e pela fé que se proclama o Evangelho. Ninguém prega algo que não acredita, ninguém proclama algo, anuncia algo do qual não crê, E quanto mais nós que detemos o conhecimento daquele que procede de Deus com relação ao seu Filho e ao juízo que está sobre toda a terra. Então é essa fé que nos leva a proclamar as boas novas. Então o justo viverá pela fé em Deus, na sua obra, aquilo que Deus prometeu. E nós vivemos também por essa mesma fé e proclamamos essa fé, sabendo que o Senhor chama por meio do anúncio do Evangelho, de anunciar o Evangelho ao mundo. Então, quando Abacuque cita lá, o justo viverá pela fé, Paulo está trazendo essa mesma aplicação. A mesma aplicação ele traz para os irmãos que estão em Corinto com relação ao Evangelho, de que o justo, aquele que foi resgatado por Deus, viverá nisso, se bastando nisso, crendo única e exclusivamente nisso, de que o justo se fez injusto, O santo de Israel, o Filho de Deus, ele foi feito maldito para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Lembra que nós lemos o texto de 1 Coríntios, onde Paulo ele diz que ele quer se encontrar diante de Deus totalmente despido de justiça própria, onde a oração dele é que o povo de Deus tenha esse sentimento, de que todos nós, irmãos, sejamos achados diante do Senhor, despido de qualquer justiça própria, mas revestidos da justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque nisso nós viveremos. Romanos 5 ele vai dizer, Ele vai nos apresentar o fruto da fé, justificados, pois, pela fé, não é pela a fé por fé meramente, não, é fé em Jesus Cristo, é fé no Filho de Deus. Efésios vai dizer que essa fé não é fruto, o estudioso aqui citou, que é Deus, na fé de Deus que nos é proposta, nós apenas respondemos positivamente, porque essa fé não é meramente cognitiva, no sentido de que, eu compreendi com o meu intelecto e criei, não, ela é uma obra de Deus operada na nossa alma. Por isso que Paulo vai dizer, porque isso não procede de nós, mas é feitura de Deus, é obra de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que nós somos poesia dele, criados por Deus para crermos. É Deus quem operou em nós essa capacitação de crer. Tanto é que nós vemos, irmãos, que não é por mero capacitação intelectual, que nós vemos aí grandes doutores no mundo que não creem. Como já foi dito, eles leram a Bíblia no texto original, eles leram lá no grego, leram a escritura no hebraico, eles entenderam ela apenas
intelectualmente, até mesmo a lógica do texto, fazem todo aquele jogo gramatical, mas, no entanto, eles não creem salvificamente para ter vida eterna. Percebe a diferença? Mas não, nós, na nossa humildade, eu aqui não estou pregando aqui, é anti-intelectualismo, ou seja, não precisa estudar, não, se debruce sobre isso, porque nisso agrada o Senhor. Como você vai cultuar o que você não conhece? Percebe? Crer é conhecer, e conhecer intimamente. Essa é a nossa fé. Senão, do contrário, se torna o famoso fé cega, o salto no escuro, né? Nós já estudamos aqui na escola dominical um livro do reverendo Hermes Maia, que vai tratar dos tipos de fé. Fé temporária, né? Fé meramente intelectual. Ele deixava para nós a fé, mas a nossa fé, ela é salvífica, ela abrange o intelectual, ela abrange todas as demais formas de crer, mas a nossa crer dá um passo além. Ela dá um passo além. E dar um passo além não é salto no escuro, não. É fé, é uma fé que abala toda a estrutura do nosso ser. Ela molda o quê? Muda a nossa maneira de viver. Mudou a nossa maneira de viver. Como que as pessoas vivem? Vivem com base no que creem. O mundo vive com base no que crê. Nós conhecemos isso como o quê? Como cosmovisão, né? A maneira como a pessoa enxerga o mundo. Antes de nós crermos, pela fé salvífica, na obra de Cristo, nós também tínhamos essa visão distorcida do mundo. Mas agora, em Cristo, vivemos por essa fé. Por essa fé. Fé no Filho de Deus. Que apesar de nós, né, Ele nos amou. Ele nos amou, nos redimiu. E então agora nós vamos para onde? Para a citação de Abacuque, que o estudioso vai também nos mostrar, né? Por que Paulo faz essa citação, né? Agora o apóstolo afirma a ênfase na fé, velando-se do testemunho das Escrituras. Por isso ele cita Abacuque 2,4. Quem pode fazer a leitura? Abacuque, capítulo 2, verso 4. Pela sua fé. O soberbo também tem fé, mas ele não tem a fé salvífica. Ele tem a fé no quê? Na força do seu braço, nas questões políticas da época, ele tem fé nas autoridades, ele tem fé em tudo, mas ele não tem a fé salvífica, ou seja, ele não tem fé em Deus. Ele vive, ele deita, ele levanta pelo poder da sua mente, pelo seu próprio ventre, ele faz isso. Mas o justo viverá pela fé. O soberbo, ele não é reto, seu coração não é reto nele, mas o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Deus, o Deus que promete o quê? Vida e vida eterna. O Deus que promete que nós temos que confiar única e exclusivamente nele, porque os caminhos desse mundo são totalmente tortos, né? Então o profeta havia reclamado que Deus pretendia levantar os ímpios babilônios. Ele está citando aqui Abacuque, né? Trazendo para nós um pensamento com relação ao contexto de Abacuque. O profeta havia reclamado que Deus pretendia levantar os ímpios babilônios a fim de castigar Israel. Como podia Deus usar o perverso para julgar o perverso? Como é que é isso, né? A gente fica querendo compreender isso. Como é que Deus pode usar o perverso para julgar o perverso? Foi-lhe dito então que os orgulhosos babilônios cairiam, mas os justos israelitas viveriam pela fé. Isso é, no contexto, pela sua humilde e firme confiança em Deus. Muitos estudiosos, entretanto, traduzem de maneira diferente a citação de Abacuque, usada por Paulo. Aquele que pela fé é justo, viverá. Existem fortes argumentos em favor disso. Primeiro, Paulo já havia usado esse texto em Gálatas, né? Ele traz aqui a nossa citação, Gálatas 3,11. Quem pode fazer a leitura? Ele está citando Paulo, que traz essa citação de que aquele que pela fé é justo, viverá por ela. Então o nosso estudioso ele vai nos chamar a atenção de que Paulo faz uma citação dessa, lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 11. Amém. Ele já cita isso em Gálatas, né? Escrito alguns anos antes, com base bíblica, para a justificação pela fé e não pela lei. Nós vamos ver a respeito dessa questão, lei e fé, que é um ponto também que a igreja tem muita dificuldade em entender isso, inclusive muitos vão dizer, né, que no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas por obediência à lei, e que no Novo Testamento somos justificados pela graça de Deus.
né? Então a carta de Romanos, Paulo vai deschavar essa questão de fé e lei, e ele vai trazer de uma maneira lógica, uma maneira que a gente vai compreender qual era o propósito da lei, e de que se de fato foi no passado puramente por obediência à lei, ou se era pela fé. São dois pontos que eles não estão debatendo-se entre si. Antes, pelo contrário, eles caminham junto, mas é necessário que se compreenda, né? Que se compreenda esse ponto. Deixa eu achar aqui, que eu geralmente começo a ler, eu pulo aqui o versículo. Achei, né? Portanto, tudo indica que é assim que ele o entende. Em segundo lugar, o contexto quase que exige essa interpretação, sendo um endosso das Escrituras para a expressão de fé em fé. O que preocupa o apóstolo aqui não é como vivem os justos, mas como os pecadores se tornam justos. Em terceiro lugar, essa tradução se encaixa na estrutura da carta. Assim, Anders Nygren, que é um outro estudioso, salienta que em Romanos, capítulo 1 e no capítulo 4, a palavra fé ocorre pelo menos 25 vezes e vida somente 2, enquanto que em Romanos 5 e o capítulo 8, a palavra vida ocorre 25 vezes e fé somente 2. Essas estatísticas conclui, que o tema dos capítulos 1 e 4 é aquele que pela fé é justo, e o dos capítulos 5 e 8 é de que viverá. Ou seja, ele está querendo dizer que em algum ponto aqui, alguns capítulos enfatizam a fé, enfatiza apenas apenas o crer. E os capítulos 5 a 8 enfatiza o viver por essa fé. Então nós podemos aparentemente pensar que há alguma confusão entre viver pela fé e o apenas ter fé. Mas como eu já disse, ninguém vive por aquilo que não crê. É algo que anda junto. Se eu creio, eu ando em concordância com aquilo que eu creio. Por exemplo, eu estou caminhando e de repente cessa a estrada em que eu estou caminhando. Eu não vou continuar caminhando, porque eu acredito que ali não há mais no que pisar. Percebe? É algo assim tangível, é algo lógico, óbvio até. Não é verdade? Se eu continuar andando em direção ali onde a estrada cessou, eu vou cair automaticamente, eu vou acabar com a minha vida. Então eu cesso. E se eu tiver uma ilusão de que ali tem algo e eu continuar andando, as consequências também eu vou pagar por crer. Esse aí entra numa crendice, ou seja, no salto de fato no escuro. Não é tangível nas minhas capacidades de deduzir o que é lógico e real e factível, ou seja, verdadeiro. Percebe? Então nós apenas vivemos de acordo com aquilo que cremos. Trazendo isso para a vida cristã, é impossível ter uma vida cristã verdadeira de fato, se eu não acreditar naquilo que eu ouço, naquilo que eu prego, porque inclusive isso vai acabar por distorcer o real sentido da minha crença. Então eu vivo, o crente ele crê, ele não somente crê, mas ele vive, onde nós entendemos como o quê? A fé e obras de que Tiago vai falar. Olha, me mostre a tua fé pelas tuas obras, né? Me mostre a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Ou seja, eu creio, logo eu ando em consonância com aquilo que eu creio. Percebe? É exatamente isso o que Paulo está dizendo. O justo, ele vive pela fé, porque não dá apenas para crer e não viver de acordo com ela, senão do contrário é morta, como o Tiago falou. A minha fé é morta em si mesmo. Percebe? É como crer em mula sem cabeça, crer nessas questões aí, é apenas uma crendice, não tem sentido, ninguém vive com base nisso. Embora eu acredite que alguns vivam. Há quem viva, quem crê que viva com base nessas questões. Mas nós, como cristãos, cremos no quê? Na obra justificadora de Deus na cruz do Calvário. Cremos que o Senhor, Ele atua no tempo e no espaço, em todo o tempo, Ele cuida de nós, apesar de nós. Ele está cuidando, Ele está nos pastoreando o tempo todo. E é nessa fé que nós vivemos. Embora, por um período de tempo, nós tenhamos o quê? Altos e baixos nessa caminhada. Percebe? Mas o Senhor nunca retirou a mão dele de sobre nós.
E nós tendo esse discernimento, que é o crer salvificamente de que o Senhor cuida de nós, nós vivemos por essa fé. Percebe? Então isso é algo maravilhoso. Aquele que pela fé vive é justo, né? E dos capítulos 5 e 8, ele vive de acordo com essa fé. Mas seria legítimo traduzir o texto de Abacuque dessa forma, fazendo assim da fé o caminho para a justiça, em vez de o caminho para a vida? Eu acho que sim, o estudioso diz, né? Note-se que ele caracteriza o povo de Deus em termos de justiça, fé e vida. Quer se entenda a frase de uma maneira ou de outra, ambos afirmam que o justo viverá. E que a fé é essencial. A única questão é se o justo, pela fé, viverá, ou se o justo viverá pela fé. Não são uma e outra verdadeiras? Tanto justiça quanto vida se dão pela fé. Quem é justo pela fé, também vive pela fé. Depois de começar na fé, há de seguir no mesmo caminho. Isso também se encaixa, tomando-se a expressão de fé em fé, que enfatiza que a vida cristã se dá pela fé do começo ao fim. Por isso, eu acho, ele vai citar aqui F. Bruce, estava certo ao escrever: os termos do oráculo de Abacuque são suficientemente generalizados para dar lugar à aplicação que Paulo faz dele. Uma aplicação que longe de violar a permanente intenção do profeta, expressa a constante validade desta mensagem. Então, o que tanto Abacuque cita no seu livro, num período antes de Cristo, tem o mesmo sentido essencial, salvífico, de viver crendo em Deus, porque ele atua de maneira que Abacuque, né, ele diz para o Senhor: Senhor, como é que o Senhor vai punir um povo ímpio com um povo mais ímpio ainda? Aí o Senhor fala para ele assim: olha, escreve a visão, pois ela está para se firmar, para se realizar. Escreve de tal maneira que possa ver até quem passa correndo. Eu vou trazer um povo ímpio, distante, de nação distante, e esse povo, ele é terrível, eles são malignos na sua maneira de proceder. Mas o Senhor mesmo também julgará esta nação. Então o Senhor julga o mal circunstancial dos povos, das nações, de maneira extraordinária, soberana. O Senhor opera, usando esse povo como vara de correção para punir os pecados de todos os povos, inclusive do seu próprio povo. Muitas das vezes, quando nós andamos em desobediências, em pecados, obstinados no nosso coração, o Senhor pode usar um ímpio para nos punir. O Senhor usa, nós vamos ver isso, irmãos, o Senhor usando o próprio Satanás para punir as pessoas. Porque o que ele diz? Eles são o quê? Escravos de Satanás, como nós éramos no passado. Olha o que Satanás, o maligno, ele faz com as almas, ele faz com as vidas. Assim o Senhor também, na sua soberana vontade, ele usa os ímpios para punir o pecado desses povos, mas o Senhor não deixará impune. Deus não está aplaudindo esse mal, pelo contrário, o Senhor usa isso para que os povos saibam que Ele é Senhor. Ele domina sobre os povos, Ele tem domínio sobre os reis da terra, sobre todos os povos. E aí Abacuque, quando ele percebe isso, ele fala: olha, eu vou me colocar lá na minha torre de vigília e vou ficar observando o que o Senhor há de operar no meio das nações. Né? Porque o justo viverá nessa confiança, na promessa de Deus de que o Senhor não tem prazer na impiedade, Ele não tem prazer na iniquidade, embora para nós, aparentemente, por breve tempo, pareça que Deus não existe, parece que o Senhor não ouve a nossa oração. Você vai ver isso na Escritura, no Salmo 73, né? Asaf, ele fala: Senhor, o ímpio prospera, o ímpio levanta, o ímpio vai, e eu que estou aqui, buscando o Senhor, é fome, falta comida. O Senhor fala: não vai na ilusão de que eles irão prosperar, não. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Viva na fé do que eu prometi para você. Eu te prometi o quê? Vida eterna. Eu te prometi manancial celestial. Eu te prometi alegria. Por isso que Paulo nos ensina que nós tenhamos o quê? Contentamento.
Ser contente, ter contentamento, não é ser uma pessoa morna, uma pessoa que não luta por nada, que não tem anseio de nada. Pelo contrário, nós é quem temos esperança em Deus de realizarmos todas as coisas para a glória de Deus. E o Senhor concede segundo a sua infinita misericórdia. E uma vez também, que nós sendo alcançados por tão grande salvação, feitos justiça de Deus, irmãos, nós sabemos que nós já somos muito mais ricos do que qualquer riqueza que o mundo possa oferecer, por meio da obra de Jesus Cristo. Então é nessa fé eu vivo, mesmo estando às vezes passando por tribulações, por fome. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, quem nos afastará do amor de Deus? É fome, nudez, é a espada, perseguição, alguma potestade, no sentido ele fala de questões espirituais, forças malignas. Não, ninguém nos afastará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E é nesta fé, na obra de Jesus Cristo, que nós continuamos caminhando. Romanos 5, né? Porque é o Espírito quem derrama no nosso coração o quê? Esperança, perseverança, nos traz experiência com Deus, para que em tudo isso nós possamos ter o quê? O consolo das Escrituras. Então lembra que nós falamos, o evangelho que o apóstolo prega não é criatividade dele, é segundo as Escrituras, porque as Escrituras falam do Messias, que vinha da descendência de Davi segundo a carne. Paulo está anunciando nada mais, nada menos do que a Escritura. Então Paulo cita as Escrituras com propriedade. Ele não está fazendo aqui, eu acho que já falei para os irmãos, né, uma vez eu conversando com um irmão, discutindo alguns pontos bíblicos, e eu citava outros textos fora daquele que nós estávamos estudando. Ele falou, mas aí você está fazendo malabarismo. Né? Eu falo, não, meu irmão, isso é hermenêutica bíblica. É a mesma doutrina espalhada em toda a Escritura. Ela não está em um único ponto do Novo Testamento, nem um único ponto do Antigo Testamento. É por isso que nós não podemos fazer uma teologia em versos isolados. Isso é perigoso. Paulo ele está trazendo aqui a ideia do quê? Da fé, fé salvífica, fé em quem? Fé no Senhor, o Deus da promessa. Fé essa que não era estranha ao povo de Israel, o povo da aliança que recebeu, e que no entanto no quê? Não creram em Deus para ter vida. Eles firmaram a sua fé no simples fato de deterem as Escrituras. Jesus condena isso. Jesus condena isso. Mas o justo viverá pelo quê? Não por uma carne circuncidada, mas por um coração circuncidado, porque desse se agrada o Senhor. Percebe? Então é nessa fé que o justo ele vive. É nesta fé que ele deita, ele levanta e nisso ele glorifica a Deus, sabendo que isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, é obra dele, não é nossa obra. Nós respondemos sim, Deus opera em nós e nós respondemos isso com o quê? Crendo e vivendo de acordo com o que cremos, e isto é maravilhoso para nós. Então aqui, meus irmãos, nós encerramos o verso 17, né? Vimos os versos de 1 até o 17, onde tem saudação, ele apresenta o propósito, né? O princípio, ele principia o seu propósito do porquê está escrevendo a esses irmãos, porque ele sempre desejou isso no seu coração, de ir para Roma e ser usado pela igreja de Roma para ir adiante, avançar até a Espanha, aonde ele não sabe que o evangelho já tenha sido anunciado. Então agora, irmãos, vamos voltar à carta de Paulo aos Romanos. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 1, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, quero ler com os irmãos do verso 18 até o verso 27, que aí nós já vamos dar início ao verso, ainda no capítulo 1, dos versos 18 em diante. A perícope diz: a idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes
o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A ira de Deus contra toda a humanidade. Romanos, capítulo 1. Esse ponto, o estudioso ele separa do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, o verso 20, ele vai tratar de um tema que nós conhecemos na teologia reformada como a depravação total. Onde a depravação total é aquele ponto da teologia que mostra que todos nós, toda a humanidade, sem distinção, sem exceção, toda a humanidade, ela está soterrada sob o peso do pecado, debaixo do pecado e consequentemente, naturalmente, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Então, Paulo, do verso 18, a partir do verso 18, então, até o capítulo 3, no verso 20, esse nosso estudioso aqui, inclusive, ele chega a dizer que se a carta de Paulo aos Romanos, ela terminasse no capítulo 3, no verso 20, as pessoas elas têm uma ideia errada do livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, porque diz que é um livro tenebroso, escuro, e que trata da ira vindoura, da questão do inferno, Satanás sendo lançado. As pessoas tremem e temem, não querem ler. Mas nós que estamos em Cristo, lá está revelado o que é a nossa esperança. Então nós temos prazer em ver a revelação de Deus ali no livro de Apocalipse, porque nos dá o quê? A esperança de que vai tudo terminar bem, de que nós estaremos com o nosso Senhor. Embora, por um breve período de tempo, nós haveremos de padecer lutas, provações e tentações do mundo. Mas, Romanos, ele mostra um terreno obscuro, negro, aonde não há esperança em nenhum ponto. Em todos os pontos mostra que o homem ele é indesculpável perante Deus, como ele apresenta, logo aqui no verso 18 até o 27, como nós vimos, né? Então, se Romanos se encerrasse no capítulo 3, verso 20, ninguém ia querer ler, ninguém ia nem sequer tocar nesse texto para pregar, né? Ninguém ia nem pegar, porque até o verso 20 do capítulo 3 não há esperança. Paulo ele mostra que a humanidade está soterrada debaixo de juízo, porque tudo que Deus revelou, o Senhor, tudo que nós conhecemos com relação à divindade, e divindade aqui é geral, de budismo, paganismo, ou seja, você tem ideia de divindade, você só tem isso porque se revela de forma geral na criação, o que envolve também o que? A nossa mente, a nossa maneira como nós nos dirigimos ou temos conhecimento com o que é sagrado, com o que é sobrenatural, com o que é transcendente, né? E se nós temos esse discernimento, é porque nós sabemos de que há um único Deus, um único só Senhor. R.C. Sproul, eu li um livro dele maravilhoso, onde ele vai dizer que uma vez ele foi convidado para ir pregar, fazer uma palestra numa universidade, e essa universidade ela é 100% ateia. E eles sabem, e Sproul ele é um professor, ele foi um professor, né? Dava aula de filosofia, e ele foi convidado para essa universidade, ele já ficou meio suspeito, ele falou, alguma coisa esses camaradas querem. Eles querem alguma coisa, porque eles sabem que eu sou cristão, eles sabem que eu sou um pastor protestante, cristão, que eu creio em Deus, eles estão me chamando lá para palestrar justamente com relação à revelação de Deus. Então, quando ele sobe no púlpito ali daquela universidade, ele já começa, ele diz que ele começa assim logo a apresentação dele, ele fala, vocês sabem que Deus existe. O problema de vocês com Deus não é se Deus existe ou não, vocês sabem que Deus existe.
Porque todo estudante de filosofia sabe, empiricamente, filosoficamente estudando, que se chega, você bate na parede da divindade. O problema de vocês com Deus não é Deus existindo ou não. O problema de vocês com Deus é moral. É porque Deus é um Deus santo. E a imoralidade de vocês bate de frente com Deus. Aí ele fala assim, então, feita essa apresentação, ele entra na sua exposição que foi proposta. Todo mundo ficou calado, ninguém falou nada para ele. Porque ele já mostrou ali, né, é o que eu costumo falar, né, é o brilho santo do homem de Deus. Deus, irmãos, nos abriu o entendimento, não é para a gente se acovardar diante das questões desse mundo, porque nós temos revelação do que? Da verdade, e por essa fé nós vivemos e também morremos, porque nós recebemos de Deus o poder, não somente de crer, mas de padecer por causa de Cristo. E se nós não tivermos esse discernimento, é por isso que muitos irmãos se amedrontam quando ouvem falar do grande julgamento, que se amedrontam quando ouvem falar que a igreja vai passar pela tribulação. É claro que nós não podemos romantizar, porque isso é um dom dado por Deus. Isso é uma capacitação dada por Deus. Por isso, nós, estudando as Escrituras, nós temos nela o quê? Consolo, conhecimento do nosso Senhor, de que Ele nos guarda no meio da tribulação. Então, aqui, o Paulo ele começa apresentando, fazendo a sua exposição da depravação total, apresentando a ira de Deus. Que o pecado, ele é antagônico, ou seja, ele se rebela contra Deus. O pecado, o nosso pecado, o pecado do mundo é rebelação contra um Deus santo, moral, santíssimo, que criou todas as coisas para que o homem vivesse o quê? Se alegrando. Isso é a primeira pergunta, né, do nosso breve catecismo. Né? Qual é o propósito do homem? É viver se alegrando em Deus e gozando, ou seja, se alegrando nele para todo sempre. Mas o nosso pecado, porque nós pecamos em Adão, não foi Adão que pecou e nós que estamos pagando o pato, nós pecamos em Adão. Porque nós estávamos em Adão. Que Adão é o quê? É o pai, é o cabeça federal de toda a humanidade. O Senhor fez Adão, é o primeiro homem. É o primeiro homem, e todos nós estávamos em Adão. E quando Adão pecou, eu pequei junto, você pecou junto, nós concordamos todo mundo com o pecado de Adão. Percebe? As pessoas fazem aquela perguntinha, né? O que você faria se você estivesse no lugar de Adão? Não, eu estava lá. Eu não estaria lá, eu estava lá. Eu estava em Adão e pecamos. E aí, nós nos tornamos o quê? Naturalmente, inimigos de Deus. E ao fazermos isso, a ira de Deus se levanta. A ira de Deus é um atributo divino, santíssimo, que é um atributo que é muito pouco estudado. E a ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira. A nossa ira, inclusive o crente, a ira do crente é a ira que propiciada pela essa comunicação do caráter santo de Deus. A ira do crente é uma ira contra o pecado. Nós devemos odiar o quê? O mal, a iniquidade. Nós devemos odiar o pecado. Quando Paulo está andando lá em Atenas, diz que o seu espírito se contorcia nele, tamanha era o quê? A idolatria dali. Essa era uma ira, a ira de Paulo ali era uma ira o quê? Santa, nós devemos ter ira santa. Percebe? A nossa ira não pode ser o quê? Uma ira mesquinha da natureza caída. Que é aquela ira que quer matar o irmão por causa de um pisou no pé, ou por causa de uma roupa que foi roubada do varal, ou por causa de um jogo de futebol que perdeu. Isso é ira mesquinha. Isso é uma ira totalmente perversa e depravada, pervertida. Mas o cristão não, a nossa ira tem que ser uma ira contra a iniquidade. Paulo, inclusive, ele vai dizer, né, que nós devemos odiar o pecado em nós mesmos, que mancha até mesmo a roupa manchada pela carne, né, pela condição da sensualidade, da imoralidade. Então, Paulo ele começa esse ponto apresentando a ira de Deus se revela do céu. Né? Não há nada que afaste tanto as pessoas de Cristo quanto a sua incapacidade de ver que precisam dele, ou o fato de se recusarem a admitir isso, como Jesus declarou. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Né? É o texto aí de Marcos 2,17. Quem pode fazer a leitura? Eu li o texto citado pelo irmão no livro, mas eu gostaria de que lêssemos a própria escritura. Texto de Marcos 2,17. Quem encontrar pode fazer a leitura, tá, irmãos? Amém.
Então, ele estava defendendo, diante da crítica dos fariseus, a sua política de confraternizar com publicanos e pecadores. Ao usar essa ilustração do médico, ele não estava dizendo que algumas pessoas são justas e, portanto, não precisam de salvação, mas sim de que certas pessoas pensam que o são, assumindo elas mesmas a sua justificação. Elas nunca chegarão a Cristo. Ou seja, é a roupinha de folhas lá do Éden. A gente continua usando ela. A humanidade está vestida com ela. Lembra, eu já falei aqui na igreja, sempre falo para os irmãos, a nossa sociedade, ela detém os valores, ou pelo menos diz, né, os valores judaicos cristãos. Conservadora, que anda nos princípios, né, judaicos cristãos, do quê? De Deus, família e pátria. Deus, família e pátria. Mas eles usam isso apenas como roupinha de folha. Apenas como roupinha de folha. É apenas uma forma moralista de dizer assim, não, eu não preciso de Deus. Eu pago meus impostos certinho, eu pago minhas contas, eu não falo mal do vizinho, eu ando corretamente dentro das normas da lei. Inclusive, alguns vão usar até mesmo esse moralismo para atacar o povo de Deus. Quando o povo de Deus, pregando a justiça divina, o juízo vindouro que há de vir, dizem assim, olha, eu já ouvi isso, criticando a igreja, em que sentido? De que um homem espírita, em um determinado período do ano, vamos pegar, por exemplo, a Páscoa, que agora será comemorada, que é comemorada, né, em todo o Ocidente. E aí esse homem estava distribuindo marmitas, comidas para as pessoas carentes, um espírita. E aí alguns cristãos falaram assim, e tem alguns cristãos que dizem que esse homem vai para o inferno, mas ele, olha aí, ele é uma pessoa boa. Ele está fazendo o que muitos cristãos não fazem, os cristãos vêm e dizem que ele vai para o inferno. Você percebe o perigo disso, desse pensamento? Esse pensamento é moralista. Esse pensamento, ele não tem nada a ver com a justiça de Deus e com a moral do Espírito Santo, porque ele reveste o homem de justiça própria. E as pessoas começam a usar disso, dizendo assim, como é que Deus pode condenar esse homem para o inferno? Ele é uma pessoa boa, ele faz caridade, ele leva comida para os doentes, ele visita os enfermos. Inclusive Jesus vai dizer, né? O próprio Cristo vai dizer isso. Vocês não me visitaram. Quando o Senhor te visitou? Quando eu estava doente. Vão usar esse texto como pretexto para essas moralidades. Mas isso não é motivo de dizer que você é justificado pela fé em Cristo. Porque muitos vestindo essa roupa, Adão, vamos pegar Adão, né? Vamos pegar Adão, porque nós estávamos em Adão. Nós estávamos em Adão, o mundo está em Adão. O mundo está em Adão. E usa essa mesma roupinha de folha para querer se justificar. Então, quando Jesus disse, eu não vim para os sãos, não está dizendo que existem justos. Não, ele está dizendo só tem doente. Tem muita gente leprosa. O mundo está leproso. Nós éramos leprosos. Mas o Senhor nos curou, nos redimiu, apesar de nós. Então, você percebe que aqui, é arrancada, é rasgada as virtudes humanas, o moralismo humano. É por isso que Paulo ele começa apresentando o quê? A ira de Deus. Ela se revela dos céus. Ou está falando assim, a ira de Deus se revela, não é do céu meramente espaço. Não, é do caráter santíssimo de Deus. Santo, santo, santo. Lembra de Isaías? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros, de impuros lábios, e eu vi o Senhor da glória. Percebe? É essa a ira de Deus, o temor de Deus que temos que ter. Então, pois assim, como ninguém vai ao médico a não ser que conheça que está doente e que não pode curar-se sozinho, também nós só iremos a Cristo se admitirmos que somos pecadores, culpados e que sozinho nunca poderemos nos salvarmos. Tem uma brincadeira que fala assim, fala 5 virtudes suas. Eu sou bonito, eu sou forte, eu sou uma pessoa inteligente. Agora fala 4 defeitos seus. Não, 2. Você não consegue, você fica... A gente não julga a gente mesmo. Percebe? Então se eu saio pregando aí, dizendo assim, Jesus te ama, é claro que Jesus me ama, eu sou lindo, eu sou bonito. Mas quando eu digo, arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados, aí tem algo errado, aí é o confronto. Se está falando para mim me arrepender, é porque certamente há uma penalidade, há uma ira a quem eu devo prestar contas. E aí esse não é o evangelho que as pessoas gostam. Não é o evangelho da cruz que é pregado.
É o evangelho do Jesus te ama, está tudo certo, continua do jeito que você está. Porque você é justo, você é bom, você é santo. Você percebe o perigo de se pregar esse tipo de evangelho, que não é evangelho, é enganação, é distorção do verdadeiro evangelho. É claro, irmãos, que nós não vamos sair pisando em ninguém, pelo contrário. Esse é o verdadeiro amor. Qual é o pai que, amando o seu filho, fala para o seu filho, não, pode ficar na gandaia, vai para as drogas, vai viver? Isso não é amor. Isso é demonstração de ódio e de abandono. Nós vemos mesmo na própria Escritura, qual é o pai que não corrige o seu filho? Nós mesmos, o autor de Hebreus vai dizer, né? Fomos repreendidos pelos nossos pais durante um período de tempo. Então, todo aquele a quem Deus ama, o Senhor repreende, porque nós somos filhos e não somos bastardos. O Senhor cuida de nós, e nisso se revela o quê? A ira de Deus contra o pecado. Eu tenho orado, Senhor, pesa a tua mão sobre mim, Senhor, porque às vezes eu estou confortável num pecado que a minha justiça própria me impede de ver. Pesa a tua mão, Senhor. Temos que aprender a orar assim. Pesa a tua mão sobre a minha família, na sua igreja. Não é, a gente não fica só benção sua vitória. Benção sua vitória nós já temos em Cristo. Mas se nós não orarmos desta maneira, pedirmos isso, a gente pode às vezes estar se enganando na nossa vida pecaminosa. Então nós podemos muitas das vezes estarmos leprosos e achando que somos justos. É por isso que o evangelho tem que ser constantemente pregado, insistentemente anunciado, e nós temos que ter discernimento com relação ao caráter santo e justo de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu, não é espaço, é do seu caráter santo. A ira de Deus se revela do caráter santo de Deus. O mesmo princípio aplica-se a todas as nossas dificuldades. Enquanto se nega o problema, nada se pode fazer. Admitindo o problema, imediatamente surgirá a possibilidade de solução. Senhor, me repreende, pesa a tua mão sobre mim, no meu pecado, porque eu não sei julgar a mim mesmo. Paulo mesmo vai dizer isso, né? Porque se eu julgasse a mim mesmo, não haveria problema nenhum, né? Não tem problema em mim, eu tô legal, eu estou na régua, estou dentro, né? Mas não é assim que funciona. É muito significativo o fato de que o primeiro dos 12 passos dos alcoólicos anônimos, é um sinônimo que ele vai, é um exemplo, né, que ele vai nos trazer. É muito significativo o fato de que o primeiro dos 12 passos dos alcoólicos anônimos é: nós admitimos que nós não tínhamos poder sobre o álcool. Então os alcoólatras, eles declaram isso, né? Eles fazem aquela roda e aí eles falam: olha, nós admitimos que nós não tínhamos controle sobre o álcool. Então é sabido, né, que o princípio do passo de uma pessoa se curar, ela é reconhecer que ela está doente. Mas quem é que pode reconhecer as próprias falhas? Né? A Escritura vai dizer, quem pode reconhecer? Nós não podemos, porque nós estamos banhados de justiça própria. Então, aonde que está aí o homem escolher a Deus? Aonde está aí o homem buscar a Deus? Porque nós lá em Adão, quando ouvimos os passos do Senhor, que passava todos os dias na viração do dia no jardim, com quem nós tínhamos comunhão, a gente fez o quê? Fugiu. O homem não quer saber de Deus, ele não vai buscar a Deus, ele não vai confessar os seus pecados. É Deus quem vai ao encontro do homem. Então, o primeiro passo, né, dos alcoólicos anônimos é esse, um dos 12, né, ele vai citar aqui. Então, que a nossa vida torna-se inadministrável. Na verdade, há muita gente que vive bravateando, que não tem culpa nem pecado e que não precisa de Cristo. Seria um grande erro tentar induzir, por meios artificiais, sentimentos de culpa em alguém assim. Mas se é verdade que pecado e culpa são um fator universal, e de fato são, não podemos abandonar as pessoas sozinhas no seu falso paraíso de suposta inocência. Um médico seria absolutamente irresponsável se acatasse um autodiagnóstico impreciso do seu paciente. Assim, o nosso dever cristão é, por meio da oração e do ensino, levar as pessoas a aceitarem o verdadeiro diagnóstico de sua situação diante de Deus. Caso contrário, elas nunca darão uma resposta ao Evangelho. Aqui diretamente está voltando, né, ao nosso ponto do verso 17, que diz: o justo viverá pela fé. Eu vivo e ando pela fé. E se eu vivo e ando pela fé, eu proclamo essa tão grande salvação àqueles que se encontravam de igual maneira como eu me encontrava. Percebe? Como eu posso não querer que os meus irmãos sejam salvos? É aonde nós devemos olhar além da carne, porque nossa luta não é contra a carne e sangue. Às vezes a gente olha para um cidadão e você fala: eu não vou orar para esse cabra não.
A gente quer que ele se condene mesmo. Às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes a gente faz aquela oração de Tiago e João: Senhor, manda fogo, né? Eu estava no mesmo barco, eu era do mesmo jeito. Mas Deus, rico em misericórdia, nos amou. Então, como é que nós, sendo alcançados por esta graça, nós não queremos a salvação dos nossos irmãos? Por isso nós devemos anunciar o Evangelho, porque eles não sabem que estão doentes. Nós sabemos. As pessoas costumam olhar para a igreja e dizer: está cheio de hipócrita lá. É verdade, mas só que lá eles têm consciência disso. Lá só tem pecador. É verdade. Lá eles têm consciência disso. Ao contrário do mundo, da sociedade, nós, irmãos, temos consciência da nossa lepra, da nossa imundícia. E nós corremos para a cruz de Cristo, porque o Senhor tirou, né, dos nossos olhos as vendas, tirou o tampão que estava nas nossas narinas, para nós não sentirmos o fedor da nossa própria iniquidade. Então, porque nós andamos no mundo, nós vemos. Você não sente o fedor do mundo? Na televisão, no programa de televisão, no filme que você está assistindo, nas músicas mundanas. É o mundo exalando seu cheiro, é o mundo exalando sua justiça. Percebe? Então Deus, se o Senhor não tivesse nos abrido os nossos olhos e tirado os sapões do nosso nariz, a gente estava no meio, a gente estava aplaudindo tudo isso. Por isso a igreja será perseguida. É por exatamente esse motivo, por a igreja continuar a buscar o quê? A justiça que procede de Deus e não justiça própria. Justiça própria é essa que o mundo está impregnado. Amém, meus irmãos? Então nós encerramos por aqui, meus irmãos, devido ao horário. Mas aqui nós estamos apenas fazendo uma introdução ainda. Os irmãos perceberam, né? Está inclusive trazendo essa questão de a humanidade, ela tem essa ilusão de justiça própria. Ah, mas o meu pecado não é tão ruim assim, né? A gente se justifica. Por quê? Nós somos incapazes de julgarmos a nós mesmos. É por isso que as pessoas dizem, né, aquele famoso não julgueis, né? O crente não julga temerariamente, ou seja, sem base. Nós julgamos segundo a reta Escritura. Né? Porque haveremos de julgar anjos, Paulo vai dizer isso, né? Toda a Escritura vai dizer isso, que é segundo a Escritura e a justiça divina, a justiça do Senhor. Amém? Passo a palavra para o presbítero Davi, que estará encerrando esse estudo. Deus abençoe os irmãos. Então, próxima sexta-feira a gente continua ainda com um pouquinho dessa apresentação, e aí depois a gente entra de fato, verso 18 em diante.